alegria, é a primeira vez que eu venho aqui na Igreja Central Marabá Pioneiro, e vamos abrir a palavra, mas antes eu quero fazer uma pergunta aqui, porque eu vi que tem muitos amigos aqui e pessoas que vieram à igreja. Por acaso, e olha, essa pergunta responda, porque é importante, porque você vai receber uma bênção depois dela. Por acaso tem alguém aqui que ainda não foi abraçado essa manhã aqui na igreja? Por favor, levanta a tua mão. Opa, já tem uma aqui, mais alguém ainda não foi abraçado aqui? Mais uma mão ali. Vamos fazer o seguinte, eu quero que a igreja fique de pé agora. Quem está do teu lado, abraça, deseja feliz sábado e mostra a tua alegria por estar na casa de Deus. Existem pessoas tão queridas. Deseja feliz sábado aí para quem está do teu lado. Abraça, fala da alegria de estar aqui na casa do Senhor com as pessoas, porque nós estamos aqui, gente, num momento de festa, num momento de celebração. Essa é a casa do nosso Pai. Desejo feliz sábado, dá aquele abraço. Eu vou abrir aqui. Depois que todo mundo for abraçado. Que coisa linda, como é bom ver isso, viu? Como é bom ver a igreja reunida e unida. Agora sim, né? Agora, se eu fizer a mesma pergunta agora, quem aqui ainda não recebeu um abraço, aí ninguém mais vai levantar essa mão, né? Agora vocês não perceberam algo estranho, não? Ninguém foi abraçar o Senhor. Vocês não perceberam algo estranho? Ninguém veio dar um abraço aqui no pregador, né? O pregador aqui na Central Marabá Pioneira fica sem abraço, mas que coisa! Ela vai ter que chegar perto do lado dele, aqui, não vai fazer isso, né? Oh, coisa linda! Feliz sábado, Deus abençoe. Deus está me dando muita bênção. Agora sim, olha aí, recebi logo dois. Feliz sábado, Deus abençoe. Agora sim, todo mundo foi abraçado, né? Já que todo mundo foi abraçado, abra a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1 e verso 14. Nós vamos ver aqui, queridos, o mais lindo, o mais emocionante, o mais importante texto da palavra de Deus sobre comunicação. E a gente vai entender o que a palavra de Deus fala sobre comunicação. Cauã, nós estamos falando sobre comunicação numa era em que temos muitos meios de comunicação. Nós nunca tivemos tantos meios de comunicação como temos hoje em dia. Queridos, o que está acontecendo na pregação do Evangelho, usando meios de comunicação, é uma coisa linda. Obrigado, minha irmã. É uma coisa linda o que está acontecendo na pregação do Evangelho por meios de comunicação. Vídeos estão testemunhando do Senhor. Na China existe um trabalho muito especial em comunidades rurais da China, em que chega através dos céus pequenos raios de ondas curtas para a pregação do Evangelho. É como se fosse a voz da profecia em inglês e em chinês para alcançar as pessoas daquelas comunidades que de outra forma não receberiam o Evangelho de maneira nenhuma. Oh, glória! A palavra de Deus, ela está sendo pregada de acordo com o que diz a palavra, porque a palavra diz: e será pregado o Evangelho aonde? Todas as nações. A todas as nações. Todas as nações. O Evangelho vai ser pregado em todas as nações. Amém. Mas observe que coisa importante, o momento que a gente está vivendo. Parece que quanto mais meios de comunicação a gente tem, mais distraído a gente fica e mais desconectado do outro parece que a gente fica também. Não é uma coisa interessante? Eu estava aqui, eu sentei, estava vendo aqui o pastor Lucas, estava passando aqui a lição da escola sabatina, recapitulando. Mas, gente, é tanta coisa na cabeça que eu tenho que me concentrar muito para ouvir o pastor Lucas, porque se eu deixar, o pastor Lucas está aqui falando para mim e a minha cabeça está lá em Parauapebas. Vocês já passaram por isso? Alguém está falando e a sua cabeça está, ó a cabeça, ó,
está viajando. A cabeça está aqui na redondeza, ó. Ela vai bater em Jacundá, vai em Parauapebas, é ou não é? A cabeça está voando. Nós estamos muito distraídos, porque nós estamos cada vez mais cansados, estamos cada vez mais sobrecarregados, descansamos cada vez menos e estamos perdendo cada vez mais a capacidade de concentração. E observe, isso acontece no momento em que nós temos mais meios de comunicação. Só que muitas vezes o excesso prejudica também. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui usam o WhatsApp? Muito bem, todos usam o WhatsApp. Quantas mensagens do WhatsApp você recebeu essa semana? Você já parou para contar? Rapaz, o telefone parece que não para, né? É mensagem do WhatsApp que você recebe. Só de bom dia, eu devo receber uns 300 bom dia por dia no WhatsApp. São muitas mensagens, e quanto mais mensagens, quanto mais notificações, parece que nós vamos ficando mais distraídos. A questão do excesso. Só que Deus, ele fala nesse texto de uma maneira de comunicar o Evangelho que foi apresentada por Jesus, que é muito especial, e é sobre essa tecnologia de comunicação que Jesus traz, essa aplicação de comunicação que Jesus traz, que nós vamos falar nessa manhã, abrindo a palavra, como vocês já fizeram, no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 1 e 14, diz assim a palavra de Deus, um texto que vocês conhecem. No princípio era o quê? E o verbo estava com quem? Com Deus. E o verbo era quem? Deus. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era quem? Deus. Era Deus. Veja que coisa interessante. No princípio era o verbo. O que é o verbo? Palavra. O verbo é o que? A palavra de Deus. A mensagem de Deus. Aquilo que Deus tem para falar para mim. Aquilo que Deus tem para falar para você. Essa palavra, ela existe desde quando? Sempre. Desde sempre. É por isso que a Bíblia fala o quê? No princípio, na origem de todas as coisas, lá onde tudo começou, já existia o quê? O verbo, a palavra, a mensagem, a comunicação de Deus. Desde quando começa tudo, já existia a palavra, já existia a comunicação. No princípio era o verbo, e o verbo estava com quem? Com Deus. A palavra de Deus, a mensagem de Deus, ela estava ali com Deus. Da mesma forma como um dispositivo como esse hoje é fundamental para a nossa comunicação, a palavra de Deus, o verbo estava com Deus. E diz mais que o verbo, ele era quem? Era Deus. O verbo era Deus. Observe, Deus tem em sua palavra não apenas uma ferramenta de comunicação. Deus, ele não tem uma ferramenta de comunicação. Deus, ele é o que? A comunicação. Amém. Vocês percebem a diferença do que estamos falando aqui? Deus, ele não tem um meio de comunicação. Deus, ele é a comunicação. Aquilo que ele tem para dizer para mim e para você não é uma teoria, não é uma tese, não é um estudo. O que ele tem para oferecer para mim e para você é ele. Amém. Glória a Deus. Essa é a sua comunicação. Então, desde o princípio existia a comunicação de Deus, porque desde o princípio a comunicação era quem? Era Deus. Era Deus. Quando Deus chegava ali no fim da tarde, ali no jardim do Éden, Deus, ele não mandava uma mensagem de zap não para Adão e Eva. O que é que ele ia fazer? Ele ia lá. Ele ia lá. E aí, como é que vocês estão? Tudo de boa por aqui? Está todo mundo bem? Passaram um dia bem? Era ou não era? A Bíblia fala isso. E Deus, ele ia conversar com quem? Com Adão e Eva. Eu sou de uma cidade do interior, que fica bem pertinho daqui, lá em Pernambuco, perto, né? Pernambuco, uma cidade chamada Garanhuns. Amo. Acho linda. Eu venho do Rio Grande do Norte. Olha que coisa boa. E no carnaval nós fomos para um retiro lá em Garanhuns, fiquei apaixonado. Mas o retiro de lá é muito bom. É, sim. E lá
No interior de Garanhuns, quando eu era menino, e aí pela minha cara você vê que já faz muito tempo isso. Quando eu era menino, a gente costumava colocar, sabe o quê? No final do dia, ali como a Bíblia fala, né, nesse texto, na viração do dia, a gente colocava algumas cadeiras na frente de casa. Sabe para quê? Bater papo com o vizinho. Eu não sei se isso acontece ainda aqui em Marabá. Eu estive aqui em Vitória do Mearim, no Maranhão, e eu vi isso e fiquei até emocionado. Vendo lá em Vitória do Mearim, o pessoal lá na porta de casa, fim de tarde, comecinho da noite, a turma chegou do trabalho, está todo mundo ali batendo papo. O celular está guardado e as pessoas estão ali batendo papo. E era maravilhoso. A gente conversava sobre como tinha sido a semana, a gente falava sobre as dificuldades, a gente falava sobre as vitórias, a gente olhava quando estava passando na rua, porque isso acontece também, né? Nessas conversinhas. E ali, a gente, quando terminava, estava leve. Entrava em casa, jantava, ia dormir, começar o dia. No outro dia, está lá as cadeirinhas ali de novo. O que Deus fazia com Adão e Eva era mais ou menos assim. Passava o dia, Adão e Eva nas atividades ali, cuidando do jardim, guardando o jardim, como diz a palavra, mas diz a palavra de Deus, na viração do dia, o que é que acontecia? Deus, ele chegava ali, a comunicação de Deus. Como é que vocês estão? Como é que passaram o dia? Já deram o nome de algum bichinho desse daí? Que nome deu? Ah, não, aquele ali é um cachorro, que interessante, é um cachorro. Era essa a conversa de Deus. Era essa a realidade da experiência de comunicação que Deus tinha a oferecer. E é isso que no texto nós vemos, no verso 14 desse mesmo capítulo, porque no verso 14 está escrito assim, irmãos, olha que interessante. Está escrito, e o verbo, ele se fez o quê? Carne. Olha bem, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de quê? De graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Observe, o verbo é o quê? Deus. A palavra de Deus. E a palavra de Deus é algo fora de Deus? Não, a palavra de Deus é o próprio Deus. A comunicação de Deus é o próprio Deus. Mas aí o verbo se fez carne. Essa comunicação, ela se encarnou. O que quer dizer o verbo se fez carne? É a encarnação. O pecado acontece, o homem que tinha essa bênção extraordinária de todo fim de tarde estar ali conversando, batendo papo na presença de Deus, vendo a glória de Deus, com o pecado, o que acontece? O pecado faz o quê? Afasta, né? Queridos, a raiva de Deus com o pecado não é porque você faz coisa errada. A raiva de Deus com o pecado não é porque você está fazendo o que não deve fazer. A raiva de Deus com o pecado, o ódio de Deus com o pecado, é porque o pecado tirou uma das maiores alegrias de Deus, que é, na viração do dia, chegar na tua casa e bater papo com você. Foi isso que o pecado tirou de Deus. E é por isso que Deus odeia o pecado. Não é porque você está fazendo coisa errada, não. É porque o pecado, ele causa separação entre você e quem? Deus. E Deus. E separação é o quê? Separação é comunicação? Não. Separação não é problema. Separação é ruído de comunicação. Separação é a impossibilidade de comunicação. Marido e mulher, quando briga, a gente tem um termo lá em Pernambuco, eu não sei se é usado aqui, que fica um e o outro fica amoado no canto. Acontece aqui também, não? Aí fica cada um amoado, né? Aí o marido fica revoltado, fica chateado, aí vai dormir ali no sofá. Olha que coisa. Quebra, o pecado quebra a comunicação, a harmonia, o entendimento. O pecado quebra, e é por isso que Deus odeia o pecado, porque quebrou isso, quebrou a comunicação de Deus. Você não recebe mais a comunicação de Deus como recebia no tempo do jardim do Éden. E agora começa a vir os ruídos de comunicação. A turma diz: peraí, vamos fazer aqui uma torre, vamos fazer Babel, não, vamos fazer
aqui, a sua cabeça está lá em Mauapebas. É isso. É isso que causa a tristeza de Deus, a revolta de Deus, a angústia de Deus com o pecado. E Deus diz: não, eu não quero viver assim não. Eu quero viver como no tempo do jardim. Eu quero viver como no tempo lá que eles trabalhavam um dia lá cuidando e guardando o jardim. E na viração do dia, o que é que Deus ia fazer? Aparecia ali para conversar, para se relacionar, para se comunicar com a gente. E aí Deus, ele elabora um plano. Qual que é o plano? O verbo, a palavra, o próprio Deus. Ele não pode aparecer como aparecia no jardim, em glória, em majestade, em fulgor. Ele faz o quê? Ele faz se tornar o quê? Carne. O que é isso? Encarnação. Ele vira uma pessoa como eu e você. Olha o que Deus fez para que Ele pudesse restaurar a comunicação comigo e com você, para que Ele pudesse restaurar essa coisa linda de puxar a cadeira e bater um papo com você. Ele teve que se transformar, que se encarnar e vir para esse mundo como uma pessoa como você e eu. Ele veio do nascimento como todos nós, porque ninguém aqui nasceu de download, pelo que eu sei. Ninguém aqui nasceu de pendrive. Eu estou errado? Ou não, né? Ainda bem. Ninguém aqui é uma IA. Tem um IA aqui não, né? Não tem um IA aqui ainda não. Olha só. Isso aí é uma coisa que já me deixa aliviado. E Deus, Ele vem como gente, Ele vem com carne e osso. Ele vem viver a experiência do que é ser uma pessoa nesse corpo corruptível, para que pudesse trazer para Deus a possibilidade de um resgate da sua vida, de tal forma que você dê a Deus a esperança de que um dia, outra vez, na eternidade, Ele vai chegar lá na viração do dia e vai chegar para você e vai dizer pessoalmente, olhando olho no olho: e aí, como é que foi o seu dia? Foi por isso que Jesus encarnou. Foi por isso que o Verbo se fez o quê? Carne, pessoa. Foi por isso que Jesus se submeteu a viver nesse corpo corrompido pelo pecado. Jesus sentiu dor, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, como eu e você, dor de dente, como eu e você, porque Ele veio, Ele se submeteu a isso, para que Ele pudesse restaurar os caminhos de